melhor algumas das maneiras como a gente pode classificar esses instrumentos musicais. O primeiro aspecto que a gente tem que pensar é talvez uma pergunta que para vocês vai parecer bobinha, né? Mas o que é um instrumento musical? Para gente que está acostumado a ver flauta, ver piano, violão, violino, pandeiro, tambor, chocalho, enfim, a gente está acostumado a ver muitas coisas que a gente chama de instrumentos musicais. Para a gente pode parecer bobagem fazer essa pergunta, mas diferentes culturas, diferentes tradições artísticas, diferentes necessidades humanas fazem com que povos, grupos humanos diferentes tratem certos objetos como instrumentos musicais e outros objetos não. E esse tratamento pode variar de grupo humano para grupo humano. Qual que é o resultado disso? Aquilo que em determinados contextos culturais e históricos, artísticos, ou, enfim, né, musicais de uma maneira mais ampla, não só artística, mas aquilo que num determinado contexto pode ser considerado como instrumento musical, em outro contexto pode não ser considerado como instrumento musical, tá? Então, a gente precisa compreender direitinho o que leva pessoas, né, seres humanos, a tratarem certos objetos de uma maneira especial, de modo a chamá-las de instrumentos musicais. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que o que alguns grupos entendem como instrumento musical, outros não entendem. Ao mesmo tempo que aquilo que para muita gente não é um instrumento musical, para outras pessoas pode ser, dependendo do uso que se vai fazer desse objeto. Então, esses são os dois primeiros pontos que a gente tem que entender sobre o que é um instrumento musical. E aí, de uma maneira mais objetiva, nós vamos chamar de instrumento musical objetos que tenham que a gente leva em conta três aspectos desses objetos, tá? O primeiro aspecto desse objeto, ele é uma fonte sonora. Então, para ser um instrumento musical, esse objeto pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, quando a gente vai refletir. Ele precisa fazer som. Sem fazer som, esse objeto dificilmente será considerado como um instrumento musical. A segunda coisa que é muito importante, essa é menos óbvia, mas existem muitos objetos nas sociedades humanas que fazem sons, mas sociedades humanas diferentes, por motivos diferentes, a partir de valores diferentes, valores culturais diferentes, atribuem significados e usos especiais para algumas fontes sonoras. Então, dentro de culturas diferentes, aquilo que a gente vai chamar de instrumento musical, instrumentos musicais são fontes sonoras, objetos que fazem sons, que recebem valores culturais específicos que os caracterizam como instrumentos propriamente musicais. Esses valores variam muito de cultura para cultura e de tempo histórico para tempo histórico e de propósitos pragmáticos, práticos, né, que as pessoas têm em relação aos seus objetos. Então, pode ser que num determinado contexto, um objeto que faça som, por exemplo, uma pedra. A pedra, a gente pode tirar som dessa pedra, batendo nela, batendo uma pedra contra a outra, colocando muitas pedrinhas dentro de um recipiente fechado e chacoalhando, enfim. A pedra pode compor uma fonte sonora, mas para determinadas culturas, uma pedra vai ser simplesmente uma pedra. Enquanto que para outras culturas ou outras necessidades culturais, a pedra poderá funcionar como um instrumento musical.
A terceira coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa num instrumento musical é que existe um uso intencional. Não basta o objeto fazer som, e uma vez que existe um valor cultural, né, atribuído a ele, a gente pode depender, pressupor que para que ele funcione como instrumento musical, precisa haver uma intenção de utilizá-lo como instrumento musical. Tá? Então, valor cultural e uso intencional são dois aspectos muito importantes que distinguem uma simples fonte sonora de um instrumento musical. E que valores são esses? Que intenções são essas? Ora, de fazer música, né? É uma coisa até meio óbvia. Mas junto com essa primeira intenção, esse primeiro valor, existem outros valores. Então, esse objeto, ele pode, nessa fonte sonora, que tem um valor específico, que tem uma intenção, né, em torno dela, para ela poder ser usada, para além do desejo de fazer música, esse desejo de fazer música pode estar atrelado a uma necessidade religiosa, política, de divertimento, de fruição estética, questões rituais. Ritual aqui a gente pode pensar desde rituais de povos que a gente não conhece tanto, quanto os nossos ritos, ritos urbanos, por exemplo, rituais urbanos. A gente pode pensar, às vezes, um show de música como uma espécie de ritual. Se a gente pensar que a gente tem que comprar um ingresso, a gente se veste de um jeito específico. Quando a gente vai para um show de um artista que a gente gosta muito, muitas vezes a gente passa uma semana ou duas ouvindo as músicas daquele artista para aprender melhor a cantar elas no show, para poder interagir bastante durante o show, para poder curtir mais o show, né, a música. Então, existe uma ritualidade num show de música. Então, esse conjunto de fatores impacta naqueles valores culturais e no uso intencional que a gente tem de certos objetos como sendo instrumentos musicais e não simples fontes sonoras, tá bom? Segundo slide aqui, então, a gente entendemos o que é um instrumento musical e agora uma coisa muito óbvia sobre os instrumentos musicais é que eles fazem som. Mas uma coisa não tão óbvia é sobre como esses instrumentos musicais fazem som. Então a gente vai ver 4 elementos ali que a gente... 4 aspectos que a gente pode pensar sobre a produção de sons nos instrumentos musicais. O primeiro aspecto, que tem a ver com a ideia de qualidades fisiológicas do som, altura, duração, intensidade, timbre, é que o instrumento musical, ele é uma fonte sonora que faz uma certa matéria, na qual uma certa matéria é posta em vibração, né? O que quer dizer com isso? Se a gente lembrar que o som é uma onda de tipo mecânico, ou seja, ela precisa de um meio material para se propagar, a gente precisa pensar, no caso do instrumento musical, que meio material e que matéria é essa que está sendo posta em vibração, se a gente quiser entender como o som é fabricado no instrumento musical. Uma segunda coisa, a gente precisa entender um conceito muito importante aqui, que é de corpo sonoro. Então, esse conceito ele vai estar... muitas vezes ele vai coincidir, algumas vezes vai coincidir com a ideia de corpo físico do instrumento, mas nem sempre isso vai ocorrer. E, aliás, boa parte dos casos, isso pode nem ocorrer. Então, mais simples, corpo do instrumento. O que é o corpo do instrumento musical? No caso de um violão, por exemplo, o corpo é formado pela caixa acústica, que tem aquele formato de 8 com uma abertura circular no centro, tem o braço do violão com as cravelhas, as cordas, enfim, isso é o corpo
Aliás, as cordas não, né? O braço com as craveiras e tal. Isso é o corpo do instrumento. É a estrutura que suporta as cordas, né? No caso de um piano, o corpo do piano é toda aquela caixa acústica que é de madeira, com vários componentes metálicos, e tem os pedais do piano, o teclado. Isso é o corpo do instrumento, é o que dá sustentação para as cordas que estão lá dentro do piano. No caso de um tambor, tambor é um nome muito genérico, porque são instrumentos muito diferentes. Mas, de maneira geral, a ideia de um tambor é que você tem uma caixa, né, normalmente redonda, de formato cilíndrico, circular, enfim, né, arredondado em algum aspecto, e por cima, ou na frente, atrás, enfim, dessa caixa, tem o que a gente chama de pele esticada, né? Então é uma pele, uma membrana, que fica sustentada ali naquela caixa. A caixa do tambor é o corpo do tambor. Agora vejam, nesses exemplos que eu mostrei para vocês, nós tivemos 2 exemplos em que a gente tem um instrumento que tem um corpo que sustenta cordas, e um exemplo que um corpo sustenta uma membrana, uma pele, né? Nesses exemplos, o corpo do instrumento é uma coisa, e a matéria que vai ser posta em vibração é outra, né? Então, se a gente pensar no violão, a não ser que a gente use a caixa do violão para batucar, mas se a gente for utilizar as cordas, a gente... o que vibra para produzir som é a corda, não é o corpo do instrumento. No caso do piano, a mesma coisa. Lá dentro, o martelo vai bater na corda do piano, né? E vai vibrar essa corda que está apoiada lá dentro, em cravelhas também, e está esticada e sustentada pelo corpo do instrumento. No caso do tambor, mesma coisa. A gente bate na pele e ela vibra para produzir o som. Ela só está sustentada no corpo do instrumento. Essa matéria que vibra, esse material que vibra, é o que a gente chama de corpo sonoro. Então, todo instrumento musical, a gente pode pensar sobre 2 aspectos. Corpo do instrumento, que é essa estrutura, tá? E matéria que é posta em vibração, que é o que a gente chama de corpo sonoro, que é o material que vibra para produzir som. Temos, então, corpo sonoro, corpo do instrumento, terceiro aspecto. Mecanismo de acionamento da matéria vibratória. É o que a gente chama de forma de ataque. Como a gente já estudou também, né, nos conteúdos anteriores, existem várias fases da produção de som, e a primeira dessa fase é o que a gente chama de ataque. A forma de iniciar a produção do som, ela determina muito sobre as qualidades sonoras e, portanto, ela vai ser um elemento distintivo na forma de produzir sons. Que mecanismos de produção de acionamento da matéria sonora são esses, né? A gente tem tem vários, eu vou citar alguns aqui para vocês. Então, nós podemos ter um mecanismo que a gente chama de percussão. O que é percussão? Bater. A gente tem um mecanismo que a gente chama de fricção. O que é fricção? Esfregar. A gente tem possibilidade de dedilhar ou de pinçar, puxar. É uma das formas de produzir som, sobretudo no caso dos instrumentos de cordas, né? A gente pode soprar, a gente pode sacudir. Então, esses mecanismos diversos de produção de som, eles são tão importantes quanto a questão da matéria posta em vibração para a gente classificar os instrumentos musicais,
tá? E aí, alguns outros elementos, passando para o último aspecto ali, é que, por exemplo, a gente pode pensar se o instrumento ele é 100% acústico ou se ele tem componentes elétricos, eletrônicos, que estão envolvidos no mecanismo de produção de som, tá? Existem muitos aspectos que a gente pode levar em conta na hora de classificar um instrumento musical de acordo com a produção de sons, tá? E aí a gente chega aqui numa das formas mais consagradas de classificar os instrumentos musicais. É uma forma que, dentre outros aspectos, os dois principais são justamente esses: o mecanismo de ataque e o corpo vibratório, ou seja, a matéria que é posta em vibração para produzir sons. Então, nós trabalharemos com 5 categorias que são reconhecidas, embora algumas outras, às vezes, sejam também propostas por alguns pesquisadores, né? Mas nós vamos trabalhar com essas 5 que já são reconhecidas há muitos anos. A primeira das categorias é idiofone. É um nome diferente, não é muito intuitivo, diferente dos demais nomes, mas o idiofone é basicamente o tipo de instrumento musical em que o corpo do instrumento é o próprio corpo vibratório. Isso quer dizer o quê? Se você tem... se você vai usar essa caneta para produzir som, se você bater nessa caneta, o que vai vibrar para produzir o som é o corpo inteiro da caneta. É do corpo da caneta que você vai tirar o som. Não existe, nesse tipo de instrumento aqui que a gente está falando, nos idiofones, não há diferença entre corpo vibratório e corpo do instrumento musical. Segunda categoria, membranofones. É o caso dos tambores, por exemplo. O que é um membranofone? É aquilo, é o tipo de instrumento que tem um corpo, né, o corpo do instrumento musical, que sustenta uma pele, uma membrana esticada, e é essa membrana esticada que vai produzir o som, tá? Então, idiofone, corpo do instrumento é igual a corpo sonoro. Membranofone, o corpo sonoro é uma membrana que vibra para produzir sons. Terceira categoria, cordofones, são cordas que são postas em vibração para produzir sons. E aí a gente tem o exemplo óbvio, de novo, do violão, o exemplo do piano, temos cravo, temos harpa, temos lira, temos cítara, temos uma infinidade de instrumentos, tá? Aerofones são instrumentos cujo corpo vibratório é uma coluna de ar. Esse é um pouco mais difícil, às vezes, de a gente entender, mas se a gente imagina um órgão de tubos, por exemplo, ou uma flauta, ou um acordeon, a gente pode pensar que o que vibra para produzir o som nesse instrumento não é o tubo, não é o fole, não são as teclas do acordeon. É uma coluna de ar que passa por um processo de compressão e descompressão, ou seja, ela passa por um tubo, ela é comprimida para entrar num tubo e passa por um processo de expansão, né? E é esse processo de comprimir uma coluna de ar e essa coluna se expandir que faz com que o som seja produzido, tá? E por fim, nós temos aquilo que a gente chama de eletrofones. E aqui é muito importante a gente entender que essa categoria é um pouquinho diferente das outras, porque como a gente já estudou, e eu vou repetir aqui, toda onda sonora é uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Não é como as ondas de luz, ou as ondas de rádio, que são eletromagnéticas, que não dependem de meios materiais para se manifestar, embora possam se manifestar assim também. Então, as ondas sonoras são sempre ondas mecânicas. Agora, essa classificação dos eletrofones, ela nos mostra que existem instrumentos musicais que
para produzir as suas ondas sonoras, as suas ondas mecânicas, há ondas de outra natureza, ondas eletromagnéticas que estão envolvidas nessa criação de ondas sonoras. Então, os eletrofones, basicamente, eles são equipamentos, instrumentos, eles não são só instrumentos musicais no sentido estrito, desculpa, são equipamentos sonoros também, que servem para produzir, reproduzir, amplificar e modificar sons né? Ou seja, ondas sonoras, ondas mecânicas sonoras, certo? Essas são as 5 classificações que a gente está reconhecendo aqui nesse sistema de classificação desses pesquisadores chamados Hornbostel e Sachs. É o que a gente chama de sistema de classificação de Hornbostel-Sachs. É o único sistema que existe? Não. Existe um sistema informal, muito difundido desde provavelmente do século XIX, né? Que é um sistema eurocentrado, ou seja, inventado na Europa e pensado para a realidade europeia e pensado, sobretudo, para a música de orquestra, que é o sistema que classifica os instrumentos em cordas, percussão, madeiras, sopro, madeiras, metais, cordas, percussão, madeiras, metais. Eu acho que eu falei todos. Tô com a impressão de que eu estou esquecendo algum aí. Por que nós não vamos utilizar esse instrumento, essa divisão em cordas, sopros de madeira, sopros de metal e percussão? Porque esse instrumento, esse sistema desconsidera que, por exemplo, instrumentos um instrumento como o piano, por exemplo, é um instrumento que pode ser classificado tanto como um instrumento de corda como um instrumento de percussão. Por quê? Porque, por um lado, o instrumento tem cordas, é a matéria do piano que é posta em vibração para produzir o som, é a corda que vibra para produzir o som, mas como é que essa corda vibra? A partir de um ataque, de um mecanismo de ataque percutido. Tem um martelinho lá dentro do piano que bate na corda para fazer ela vibrar e produzir o som. Então, esse sistema que divide os instrumentos de orquestra dessa forma, ele não é um sistema muito rigoroso nesse sentido. Então, nós vamos preferir, para as nossas aulas, utilizar o de Hornbostel-Sachs, em boa medida porque ele já é reconhecido internacionalmente, mas também porque ele nos faz pensar em 2 aspectos que são muito importantes para a produção de sons: mecanismo de ataque e a questão da matéria que é posta em vibração para a produção de som. E aí, quando a gente articula esses 2 elementos, o sistema de Hornbostel-Sachs, ele tem várias outras categorias dentro, tá? Eu só estou falando das 2 principais, assim. Mas quando a gente já pensa nessas 2 principais, a gente consegue entender uma infinidade de fenômenos acústicos. Então, se você quiser pensar, vou dar um exemplo aqui. Se você quisesse usar uma panela de pressão como instrumento musical na sua casa, lembra que nada te impede de usar um objeto qualquer para fazer som, para fazer música, né? A gente está pensando que esse objeto tem que ter uma intencionalidade, ele tem que receber um valor de instrumento musical e tem que fazer som. Se ele reunir essas 3 condições, qualquer objeto pode ser tratado como instrumento musical. E aí, uma coisa que é interessante, se você quiser usar um objeto comum, como uma panela de pressão, é pensar como é que esse objeto faz o som. Se a gente for pensar, dentro da panela, quando ela está fechada com água, e sempre precisa ter água para a panela não explodir, né? Mas tendo uma quantidade certa de água lá dentro, o que ocorre com essa água? Ela esquenta, vira vapor. Virando vapor e esquentando, ela vai gerando pressão. E essa pressão, a tendência dela é escapar para fora da panela. Ela escapa
por meio de uma válvulazinha que tem em cima da panela de pressão, e a hora que esse ar que está mais expandido ali, ele está numa pressão, ele passa por uma válvulazinha menor, ele se comprime e depois ele se expande de novo para sair. É esse mecanismo de dilatação, compressão, expansão, que faz a panela de pressão produzir som. Tá? Agora, por que essa panela de pressão vai ser usada como instrumento musical? É algo que você tem que pensar. Por que o som da panela de pressão é interessante para usar como instrumento musical? Isso é da criatividade artística musical de vocês. Mas é importante saber como essa panela de pressão faz som. Às vezes você não vai ter um instrumento musical na sua casa e você quer construir um instrumento musical, em vez de usar um objeto comum. Como é que você vai construir esse objeto musical? Você vai pensar quais são os materiais que você tem à sua disposição e como é que você vai fazer esses materiais produzirem som. Então, se você tem, como eu já tenho um vídeo, eu vou deixar na descrição desse aqui também, né? Se você tem copos na sua casa à disposição, e aí você vai bater nesses copos. Ótimo. O que está acontecendo com esse copo na prática? Você tem um objeto ali que o corpo dele é que vibra para produzir som. Então você tem um idiofone ali à sua disposição na sua casa. A própria estrutura do copo, do corpo do copo, que vibra para produzir som. Como é que a gente pode vibrar um copo para produzir sons? Existem alguns mecanismos diferentes. A gente pode percutir, bater, né? Então a gente nesse caso terá um idiofone percutido. Ou quando a gente está trabalhando com certos tipos de vidro, como cristais, em vez de percutir, a gente pode friccionar. Vocês encontram muitos vídeos de pessoas tocando taças afinadas, né? Elas molham os dedos e esfregam na borda das taças. Esfregar é um movimento de fricção. E aí o que nós temos é um idiofone friccionado, certo? Vejam, nós estamos refletindo sobre mecanismo de produção de som e sobre matéria posta em vibração para produzir o som, para que a gente tenha liberdade, autonomia para, primeiro, criar os nossos instrumentos musicais, se a gente quiser, converter objetos comuns em instrumentos musicais, e uma terceira funcionalidade desse conteúdo é a gente olhar para instrumentos musicais que a gente tem à disposição, às vezes, e pensar outras formas de tirar sons desses instrumentos. Então, o caso do violão também já dei. A gente pode usar o corpo do instrumento, aquela estrutura de madeira em formato de 8, batucar nela para convertê-la num idiofone. Ou seja, o violão, por conta das cordas, a gente classifica como cordofone. Cordofone de que tipo? Dedilhado, né? A gente dedilha as cordas para elas vibrarem. Agora, além de dedilhar as cordas, eu posso utilizar esse instrumento de um outro jeito. Eu posso batucar na caixa dele. E aí a caixa, que é o corpo do instrumento, quando eu batuco nela, eu estou fazendo o quê? A própria caixa vibrar. Então eu estou transformando o violão numa espécie de tambor. Ele não numa espécie de tambor, mais ou menos, porque não tem pele, né? Mas numa espécie de instrumento de idiofone percutido. Além de percutir o corpo do violão e de dedilhar as cordas, eu posso bater nas cordas do violão também. Então aí eu posso utilizar o violão como um cordofone percutido, tá? E assim com qualquer instrumento que vocês tiverem. Então, a importância do estudo do que a gente está fazendo aqui é, número 1, converter objetos comuns em instrumentos musicais. Número 2, permitir uma autonomia para vocês pesquisarem e construírem os próprios instrumentos musicais, se vocês quiserem. E número 3, a utilização alternativa de instrumentos musicais que vocês já têm à disposição. Tá bom? Esses conteúdos, os slides estarão na plataforma Siga para vocês.
Lá também terá uma playlist com exemplos de idiofones, membranofones, cordofones, aerofones e eletrofones, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês. Um abraço, bons estudos.